Capítulo 11. 2 anos. Eu te mato, seu pirralho, diz Maria Teresa, a irmã 5 anos mais velha, correndo atrás do garoto pelos corredores dourados do palácio. Mata nada, sua boba. É mais fácil eu matar a ti. Esquecestes o que eu posso fazer? Eu adoraria esquecer, na verdade, adoraria contar para o mundo, para virem atrás de ti e te levarem para bem longe. Ei, o que é isso? Diz interrompendo a correria dos dois. Os dois, parem com essa besteira. Pedro aproveita que a mãe interveio ao seu socorro para sumir da vista da irmã e correr para junto de seu irmão para pedir proteção. Os dois possuem uma relação de amizade muito grande e se protegem da irmã mais velha. E Teresa, já falamos sobre o que não se deve ser dito. Nem pense em fazer besteira, garotinha. Se não quiser, sabes, acabar como todos que descobrem sobre ele. Sim, mamãe, diz temerosa a garota que carregava nos ombros o fardo de nunca deixar escapar nada sobre seu irmão. Mamãe, sim, filha. Será que essa nova criança que vai nascer da senhora também vai ser como Pedrinho? Travesso, certamente, mas quanto a outra coisa, certamente não. Ao chegar até o irmão, que brinca na área externa da casa, sempre sob observação de um servo, expõe sua verdade como se ela, de fato, fosse verdade. Maninho, Teresa está querendo me bater. Mas o que fizeste? Não fiz nada. Então por que não fez alguma daquelas coisas que sabes fazer para ela parar? Porque não posso fazer na frente das pessoas, sabes disso. Fica aqui brincando comigo, se ela aparecer eu te protejo. Pedro se integra à brincadeira de caçar insetos. Francisco é apaixonado pela diversidade de insetos que existem. Uma fascinação meio gótica, diga-se de passagem, pois ele espeta os bichinhos ainda vivos em agulhas e os coloca em uma placa de tecidos branca. Pedro tem dó dos bichinhos, então apenas os procura. Não os mata, entrega ainda vivos ao irmão. Mais tarde, a irmã procurou Pedro para tirar satisfação, mas ele estava protegido por Francisco. Francisco colocou a irmã para correr, mesmo sem saber o porquê de ela querer tanto se vingar do irmão. Ela ainda tentou argumentar. Esse pivete me deixou negra como se fosse uma escrava. E o que fizeste a ele para te fazer isso? E vê se abaixa a voz, quer que todo mundo ouça? Eu não fiz nada para essa criatura bizarra. Respeite nosso irmão, peça desculpa para ele. Não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Onde já se viu? Nada justifica esse estranho me deixar preta. Eu sou uma princesa. Uma princesa horrorosa. Vamos, saia daqui. Após a irmã sair, Pedro sai da retaguarda de Francisco. Por que a deixou negra? Porque ela maltratou uma serva, bateu na cara da serva, só porque a serva deixou respingar água em Teresa. Só quis mostrar para ela que ser negro nós todos poderíamos ser. Fez bem. Também não entendo por que tratam mal pessoas negras. Pedro já havia provado para todos que sua idade era irrelevante aos seus atos. Possuía uma inteligência e perspicácias que ia muito além do convencional. Por isso Francisco o amava e o protegia. Por isso também que sempre que o irmão estava em apuros, após cometer algum erro que resultaria em punição, Pedro criava alguma coisa para protegê-lo, como na vez pouco tempo antes em que os dois brincavam de pega-pega e Francisco se esbarrou em um vaso indiano muito valioso, e este veio ao chão se tornando centenas de cacos. Francisco começou a chorar, pois ficaria de castigo. Chora não, irmão, é só um vaso velho. A vovó ama esse vaso, ela vai ficar furiosa. Mas e se eu consertar o vaso? Consegues? Acho que sim. Pedro procura a base do vaso e o coloca separado dos demais cacos. Se certifica de que não tem ninguém olhando e abre as mãos sobre a base e fecha os olhos.
Mentaliza o vaso se reconstituindo e o vaso, caco por caco, se refaz. Francisco fica tão feliz que abraça o irmão por vários minutos seguidos, beija seu rosto e sorri, explodindo de felicidade. Capítulo 12. 3 anos. Deitado sobre a barriga da mãe que carregava o sexto filho, Pedro, em seus raros momentos de quietude, ouve e sente o bebê. Ele gosta da energia emanada do ventre da mãe, mas não compreende o porquê de a mãe estar sempre carregando algum bebê. Mãe, por que a senhora está sempre criando novas gentes? Porque essa é a graça da vida. Como assim, mamãe? Nada, meu filho. Um dia você vai entender. Mas no fim das contas, filhos são dádivas. Filhos nos fazem aumentar a capacidade de amar. Mas se a senhora tiver muitos filhos, vai ter amor para todos? Sempre é amor, meu filho. Sempre é amor para todos. Se um dia a senhora parar de me amar, eu mato a senhora. Olha como fala, garoto. Desculpe, é que eu não quero que a senhora deixe de me amar, a mim e ao Francisco. Ah, é, seu descarado? E suas irmãs? Elas sobrevivem só com o amor do papai. Algum tempo depois daquela madura conversa de um garoto inseguro sobre os sentimentos da mãe, seu irmão Francisco Antônio veio a falecer. Assim, do nada, amanheceu morto. Tiveram que prender o garoto no quarto, sob os cuidados de Jerusa, pois seu descontrole estava colocando à mostra tudo o que carregava por dentro. Ele destruía tudo em sua frente. Ele tentou salvar o irmão, tentou reconstruí-lo como o vaso que se quebrara no ano anterior, mas se tinha esse poder, não o dominava. Chorou. Foi consolado por Jerusa. Chorou, chorou. Jerusa não aguentou ver tamanha dor cortando o peito do garoto. Levou-o para sua casa. Passou pelo portal no quarto e entrou em uma das inúmeras portas que havia no corredor após a sala da morada de Jerusa. Ao cruzar a porta, entrou em uma farmácia natural. Colocou o garoto sobre uma espécie de cama viva. Da cama de folhagem subiram galhos que aprisionaram as mãos e pés de Pedro. Pedro gritava e tentava e esperneava. Eu quero meu irmão de volta. Por favor, não deixe meu irmão ir embora. Jerusa preparou-lhe um chá sedativo. Obrigou que ele tomasse. Abriu sua boca e jogou o líquido goela abaixo. Não fez isso com grosseria, apenas fez porque era a única coisa a ser feita. Pedro caiu em profundo sono. Enquanto esteve dormindo, Jerusa limpou toda a dor, todo o sofrimento. Primeiramente, deu-lhe um banho de ervas colhidas de um dos quartos. Depois, colocou suas mãos sobre o garoto e retirou dele uma energia amarela. A energia emergia do corpo e ia em direção às mãos de Jerusa. Depois de retirar toda a energia amarela, liberou de suas mãos uma energia azul que entrava no corpo de Pedro. Ordenou que os galhos soltassem as mãos e pés do garoto. Algum tempo depois, o garoto acorda mais calmo. Olha quem acordou. Onde estou? Na minha morada. É bonita, diz olhando para todas aquelas paredes cobertas por verde e flores coloridas. Você está bem? Sim, mas estou triste. Eu sei, meu filho. Eu dormi muito tempo? Não, só o suficiente para ficar calmo. Por que as pessoas morrem? Eu não queria que meu irmão morresse. Eu sei que você não queria, mas nem sempre sabemos o porquê de as coisas acontecerem. Eu tentei salvá-lo, diz com os olhos encharcados de lágrimas. Eu sei, mas eu não consegui. Eu sempre consigo tudo o que quero, mas tudo o que eu queria na vida era ter meu irmão de volta, mas não consegui. Eu queria morrer também. Não fale uma coisa dessas. Tens um futuro lindo pela frente. Mas é verdade que se eu morresse, não ia sentir essa dor no peito. Eu sei, dói muito. Eu sei, meu amor, mas vai passar. Jerusa o abraça. Pedro sente que ela emana tanto amor que até sente a dor ser aliviada. Tia, a senhora pode me levar de volta? Posso, mas eu vou me controlar. Só quero me despedir do meu irmãozinho. Tudo bem, Pedrinho, vamos voltar então.
De Jerusa emana uma luz azul contra a porta, indicando para onde deseja ir. Depois gira a maçaneta e abre a porta. Pedro passa pela porta e em seguida Jerusa. Saem do quarto. Jerusa segura a mão de Pedrinho. Ele se sente seguro, se sente conformado com a situação. Caminham pelo corredor cheio de quadros com pinturas caríssimas, que não tinham o menor valor para o garoto que perdera parte de tudo que significava amor. Imaginou como seria se no lugar do irmão a mãe tivesse morrido. Voltou a chorar. Eles descem as escadas. Aos olhos de Pedro, tudo parece cinza, sem cor, sem vida. Passam pelo salão principal. Pedro vê a pintura que fizeram de seu irmão. Arrasta Jerusa, que continua segurando suas mãos até o quadro. Fica por alguns instantes olhando para o irmão. Ele nunca vai crescer, vai ser assim para sempre. Um menino. Jerusa, que até aquele momento havia se mantido forte, não consegue se conter. Deixa escapar uma lágrima. Sente a garganta sufocada por um nó proveniente da tristeza que sentia ao ver um Deus à beira de um colapso. Ela não deixa o menino perceber. Ele não vai crescer, mas vai estar sempre nas suas lembranças como alguém que sempre te amou e defendeu. Como a senhora sabe? Diz olhando para cima, procurando os olhos de Jerusa. O quê? Diz, desviando o olhar, olhando para o quadro. Que ele me defendia. Sua mãe me contou que vocês pareciam dividir a mesma alma e que um sempre protegia o outro. Sim, vamos? Quero me despedir do meu irmão. Saem do palácio rumo à capela, aos fundos da propriedade real. Posso te pedir uma coisa? Sim, claro, meu amor. Não solta minha mão. Tudo bem, não soltarei. Contornaram o palácio. Chegaram à capela. Avó, mãe, pai, irmãos, tios, tias, primos, primas, todos estavam com o rosto enlutado. Morto, o garoto do caixão estava na condição que mais comove aos vivos. Muitas vezes não se comovem pelo morto em si, mas se comovem com o próprio destino. Muitas vezes choram por saberem que dentro do caixão, sendo velado, poderiam estar qualquer um. O ambiente por si era um convite para o desabamento emocional. Mas Pedro, com sua inexplicável maturidade, não se contamina com a dor dos outros. Segue até o caixão segurando a mão de Jerusa. Não consegue ver direito o irmão. O caixão está a uma altura maior do que conseguia ver. Tia, podes me levantar? Jerusa o pega no colo, ele olha para o irmão, contendo o desespero no coração. Sabe que nada o trará de volta. Os pais olham agradecidos para Jerusa. Pedro soluça silenciosamente, enquanto Francisco parece dormir. Sereno. Isso, de certo modo, é um conforto, uma ressignificação ao sentido sombrio da morte, em vez de um fim terrível do qual ninguém escapa, um sono que chega para todos e dura para sempre, mas que é apenas um sono, calmo e sereno, sem tormentas. Parte dos 4 anos. Capítulo 13. O milagre da empatia. O luto perdurava mais de 1 ano. Outro irmão já estava a caminho, mas Pedro não se importava se ganharia um novo irmão. Ter se conformado com a morte do irmão não significava esquecê-lo. A ausência de Francisco lhe tirava o desejo de fazer qualquer coisa que o fizesse sair do quarto. Perdeu o sorriso, perdeu o espírito travesso, vegetava. Jerusa vinha visitá-lo quase que diariamente, pois ela era a única companhia que aceitava. Ela sempre pensava em alguma coisa para animá-lo. Às vezes trazia algum jogo mágico, como no caso de quando trouxe um cubo com cada face de uma cor, e cada face estava fracionada em 9 pedaços distribuídos em 3 camadas horizontais e 3 camadas verticais, que giravam em torno de vários eixos por meio de uma engrenagem muito complexa. Assim, as peças que se movimentavam e embaralhavam deixavam as faces multicoloridas.
A graça do cubo era girar colunas verticais e horizontais e para fazer com que todos os pedaços de cada face tivessem a mesma cor. Brincou e se divertiu no quarto durante uma semana, mas se cansou do brinquedo que parecia mágico até o momento em que entendeu como que o mecanismo do cubo funcionava. Conseguia resolver o cubo mágico de olhos fechados. Jerusa nem se impressionou com a habilidade do garoto. Sabia que ele conseguiria desvendar os segredos do quebra-cabeça, que a olhos desatentos e conservadores seria uma engenhoca demoníaca. Às vezes ela cantava para o garoto. Abria a janela, deixava os pássaros entrarem e cantarem junto. Eles faziam às vezes de um instrumento musical. A música acalanta até o coração mais amargo. Pedro gostava de ouvir Jerusa cantar. Era como se um anjo estivesse ali cantando exclusivamente para ele, mas nem isso fazia retornar o interesse pelo cotidiano. Teve uma vez que ele chegou a sorrir, foi quando ela se fantasiou de palhaça para fazer travessuras para ele. Ela quebrava as coisas do quarto e ele usava seu poder para reconstruir. Por um tempo, usar seus poderes o fez esquecer do irmão, mas logo se lembrou que reconstruir coisas quebradas era uma brincadeira que faziam juntos. Voltou a se deprimir. Os pais já haviam passado da fase de preocupação com o estado depressivo do filho, já haviam se acostumado. Uma hora dessas ele volta a sair do quarto, dizia a mãe. Sim, ele está sendo bem cuidado pela Jerusa, se aliviava o pai. Não somos pais terríveis por não ficar mais tempo cuidando dele? Não, claro que não. Eu sou um homem muito ocupado, viajo direto. Você, uma mãe de 2 filhos que está grávida, não pode se dedicar a um filho moribundo. Sabe o que é estranho? Muita coisa, mais do que você está falando, do fato dele ter esses poderes. Eu também estava pensando sobre isso, mas tudo pelo que passamos nos trouxe até aqui. Certamente ele precisa disso para ser o que deve se tornar. Sim, além disso ele tem a Jerusa. Sim, Jerusa era o remédio para tudo. Por algum tempo no palácio ficara apenas Pedro, alguns funcionários e Jerusa, pois toda a família estava no palácio real. Por motivos políticos, a rainha precisava estar lá, e onde a rainha ia, todos iam atrás. Optaram em deixar Pedro para que ele não piorasse seu estado de depressão enlutada. O único lugar para onde Pedro topou ir além do quarto foi a casa de Jerusa, mas ele não permitia que a tia amiga contasse a ninguém que ele saía do quarto, pois, se soubessem, os pais iriam querer arrastá-lo para fora do castelo. Ele gostava de descobrir o que havia além das portas. Jerusa deixava ele abrir apenas uma porta a cada vez que aceitava o convite de passar pelo portal. A vez em que mais se sentiu impressionado foi quando entrou na porta da literatura. Ao passar pela porta, viu uma sala perder de vista iluminada pelo sol que entrava pelo teto de vidro que ficava a 100 metros de altura. As prateleiras de livro iam do solo ao teto. Milhares de livros, centenas de seções, livros de todos os cantos do mundo, de todas as línguas. Uma das seções possuíam livros escritos pela própria Jerusa. Alguns eram originais, mas outros eram versões de clássicos. Se eram produzidos por Jerusa, é claro que eram mágicos. O que tinham de especial? Só saberíamos se eu pudesse ver a mente de Pedro. Ó céus, verdade, eu pude, posso e poderei. Cada livro, ao ser aberto, hipnotizava os leitores, e eles acompanhavam os personagens em suas aventuras. Toda a história que poderia durar 1 ou 100 anos era acompanhada como se cada segundo tivesse sido vivido pelo leitor. Mas no mundo real apenas se passava exato 60 segundos. Imagine vivenciar a história de um livro durante 60 segundos. Quantos livros por dia conseguiria ler?
Aos 4 anos, Pedro leu todos os 700 livros mágicos em um único dia. Jerusa até tentou fazer ele parar para comer ou se aliviar, mas a cada livro que vivenciava, mais ávido ficava por novas histórias. Quando finalmente terminou de ler, não tinha mais forças. Dormiu e acordou no quarto no dia seguinte. Ainda era o mesmo moribundo, mas um moribundo menos calado. Aos poucos se revigorava lentamente. Quis conversar com Jerusa sobre todas as histórias. A que mais lhe encantara era sobre as viagens de Saci por uma terra chamada Brasil. O Saci era amigo de outros seres mágicos bem diferentes. Uma de suas funções era proteger um portal que levava as pessoas para o paraíso. Passaram semanas confabulando sobre todos os livros. Em muitos momentos chegou a se entusiasmar. Ao perceber que o garoto se entusiasmara com as histórias, mas que quando elas acabaram estavam começando a regredir na evolução social, Jerusa teve uma ideia que poderia funcionar. Combinou com a família que da próxima vez que fossem passar uma temporada no Palácio Real, não viriam para visitá-lo. Assim fizeram. Há 1 mês não via sua família. Estava vivendo sozinho com Jerusa. A única pessoa além da adorável bruxa que o garoto via era a serva que entrava 1 vez por dia para limpar o quarto. Quando a serva entrava no quarto, ele se escondia no armário. Houve um dia em que ele não entrou no armário. Sentou-se na cadeira macia de estrutura dourada que ficava perto da janela. A cadeira onde geralmente se sentava para ver o mundo lá fora, sem coragem para encará-lo. O que tu farias se fosses livre? O senhor falou comigo, príncipe? Pergunta espantada a serva que não ouvia a voz do garoto há mais de 1 ano. Sim, mas não precisa responder se não quiser. Pode perguntar, disse seguindo com a tarefa com medo de ser punida caso parasse de trabalhar. Luzia, podes parar de trabalhar um pouco? Não tem ninguém vendo. O senhor sabe meu nome? Sei o nome de todos. É que ninguém me chama pelo nome. Eu sei. Vamos, pare um pouco de limpar esse chão. Não posso, meu príncipe. Pode sim. Pedro se levanta, vai até a serva, segura-lhe delicadamente nos braços e a levanta, segura em sua mão e a conduz até a cadeira na qual até há poucos instantes estava sentado. Pede para que ela olhe pela janela. Era a primeira vez que sentiu o acolchoado de uma cadeira tão macia como aquela. No íntimo, Luzia desejou não ser uma pobre e condenada pelo destino serva. Queria ter nascido no seio de alguma família que pudesse se sentar em cadeiras macias, mas o terror de que alguém chegasse, poderia ser até mesmo um outro servo fofoqueiro, e a visse naquela cadeira, transbordava na face. Diga-me o que vês ao olhar pela janela. O jardim do palácio, responde aflita, desejando que aquela cena se acabe logo. O que mais? O chafariz no centro. O que mais? Os caminhos até o portão ao longe. O que mais? Pássaros? O que mais? O céu? O que mais? O que o senhor quer que eu responda? O que mais tu vês, Luzia? Escravos. Por que deixou para falar sobre os escravos por último? Porque nós não temos importância. Nossa existência pode ser trocada por outros escravos, mas o jardim não pode? Sim, pode. O chafariz? Sim. Os pássaros que você viu nunca vão embora? Vão sim, vão e voltam, voam livres. És menos importante que um pássaro? Sou. Tu és? Pergunta espantado. Um breve silêncio se instala no quarto. Podes dizer sem medo, és menos importante do que um pássaro? Não, senhor, não sou. Então, por que não voa? Porque não tenho asas, cortaram quando eu nasci. Quando eu crescer, vou lhe dar asas. Escreva isso na sua mente. O que hás de fazer quando fores livre? Não brinca com isso, senhorzinho, mas acho que nem estarei viva até lá.
Mas se eu tivesse, iria comprar uma cadeira para mim. Depois criaria meu paraíso no meio de alguma floresta sem dono. O que haveria no seu paraíso? A desnecessidade de estar obrigada a qualquer coisa, liberdade para tudo. Espero um dia poder te dar a liberdade. Obrigado por conversar comigo. Posso me levantar? Claro. A serva termina a limpeza e sai do quarto. Não menos que depressa, Pedro corre até a parede e dá 9 batidas. Instantes depois, Jerusa aparece pelo portal. Oi, Pedrinho, bom dia, tudo bem? Ele a abraça pela cintura. Oh, meu Deus, amanheceu carente, foi? Tia, eu decidi que vou libertar os escravos. Como assim, criança? Eu percebi que eu tenho liberdade para ir onde quiser, mas estava triste, perdendo tudo que tem lá fora. Olha, tu sempre consegues me surpreender. Queres entrar na minha morada? Preciso continuar fazendo uma poção, então tu continuas a me falar sobre essa história. O garoto entra. Na sala, antes de seguir no assunto ou de entrarem por alguma porta, o garoto dá mais um sinal de melhora. Tia, o que temos para comer? Olha, hoje não será preciso te obrigar a comer? Mesmo isso, tia. Não sei o que aconteceu, mas fiquei com fome. Não jantou ontem? Não. Tia, tenho estado muito sozinho, mas sempre tem uma serva te visitando, não é? Os dois seguem o corredor até a cozinha. Um paraíso ao fim do corredor. Um laboratório, máquinas estranhas de onde saíam comidas que ninguém mais tinha. Um pé de macieira no centro, sempre carregado de maçãs vermelhinhas. Potes de temperos vivos espalhados pelas paredes. Flores comestíveis em canteiros ao redor das paredes. Armários de ouro, prata com pegadores de pedras coloridas que brilhavam como a lua, armazenavam todo tipo de insumo. Um dos armários, ao ser aberto, saía fumaça de gelo. Nele, ela guardava peixes e outras coisas que estragavam rápido, para os manter frescos por bastante tempo. Pedro vai direto para o pé de macieira. Não coma dessa maçã, ela faz mal. Na ponta dos pés está, na ponta dos pés continua a pegar a maior e mais vermelha dentre todas as maçãs. Eu sei que não faz, tu és boa, lembra? Tão querido, venha, sente-se com sua maçã, vou te fazer um lanche. Não precisa, tia, já estou comendo. A senhora não estava ocupada? É rapidinho. Jerusa coloca uma xícara de leite em uma das máquinas. Tia, tu não és só uma bruxa, não é? Como assim? A senhora também é como aquele cientista da história que a senhora escreveu. Ela não responde, apenas sorri. Abre um armário e dele tira uma forma de torta de legumes e outra de banana. Verdade. A senhora é aquele personagem. Como não percebi antes? Sua cozinha é igual ao laboratório dele, tirando a macieira e os canteiros, claro. Ah, e os armários de ouro. Olha, não me canso de dizer que sempre me surpreende. Sim, a maior parte do que eu faço é ciência. Mas aprendi a ciência porque os feitiços me deixavam cansada. Eu poderia aquecer seu leite com feitiço, mas eu gastaria energia. Então resolvi usar o feitiço e a ciência para criar máquinas que facilitem minha vida. Sabe o que movimenta essas máquinas? Não. Um dia te conto melhor, te mostro. Mas agora, coma. A bruxa, de olhos claros e meigos, aparência jovem, cabelos ruivos encaracolados, alta e magérrima e com rostos enfeitados por lindas sardas, servem 2 pedaços de torta e uma xícara de leite levemente adoçado com açúcar de beterraba. Pedro comeu tudo. Não pede mais, pois não aguenta, está estufado. Após o garoto saciar a fome, eles seguem rumo a uma das salas, a sala da alquimia. Toda a sala tinha as paredes revestidas de ouro maciço e entalhadas em prata negra. Símbolos ocultistas estavam espalhados por todo o ambiente. Não era a maior sala, mas tinha 200 metros quadrados, era retangular,
Havia várias esculturas de vários metais com formatos abstratos. Algumas tinham formas geométricas formando chifres com um círculo no centro. Havia pessoas esculpidas, animais e plantas, todas espalhadas pelo chão. No teto, uma luminária tinha sua luz refletida por um lustre gigante de diamantes. Feixes de luz se espalhavam pelo ambiente. O garoto está encantado. Tia Jerusa, de onde tira tempo para conseguir fazer tanta coisa? Um dia te mostro a sala do tempo, diz sorrindo. Eles caminham até o fundo da sala, onde há uma espécie de laboratório. Durante o percurso, continuam conversando. Como a senhora conseguiu todo esse ouro e essa riqueza? Eu mesma que fiz. A senhora sabe fazer ouro? Sim. Faz um colar para mim, diz com as mãos unidas à altura do peito, fazendo o sinal de reza e súplica. Sabe o que é engraçado? Não, eu já estou fazendo um colar para você. A senhora sabe de tudo. O laboratório era separado do resto da sala por uma parede de vidro. Entram no laboratório. Eu vou trabalhando e você segue me dizendo sobre seus planos de libertar os escravos. Ao dizer isso, começa a lapidar uma pedra vermelha de um brilho escandaloso como jamais tinha visto. Que pedra linda, qual o nome dela? Diz apoiando os braços sobre a mesa. Ainda não dei nome para ela, eu que criei. Ela é o resultado da cristalização de sangue de dragão, hipogrifo e unicórnio. Essas coisas existem? Mas espera, tu mataste os bichinhos para fazer essa pedra? Não, jamais. Eu os salvei e ganhei um pouco de sangue como recompensa. Mas isso é uma longa história. E sim, tudo existe. Tudo que conseguirmos imaginar existirá em algum lugar. Que fantástico! Se bem que se eu existo, não é? Tudo pode mesmo existir. Refere-se aos seus poderes? Também, mas me refiro a estar vivo. A vida em si já é uma grande loucura. Concordo. Mas vamos, fale sobre seus planos em libertar os escravos. Então, eu hoje percebi que era livre para ir para fora do castelo, para sentir a luz na pele, para sentir o vento circulando pelo jardim. Poderia ir aonde eu quisesse, mas preferia me esconder debaixo do lençol. Estava triste demais para viver a liberdade. Aí percebi que todas as pessoas que servem a gente no castelo gostariam de poder sair do castelo para contemplar a vida, mas não podem, pois estão presas. Porém, se elas não fizeram nada de errado, por que estão presas? Eu sei a resposta, mas creio que você também tenha essa resposta. Sim, estão presas porque não tiveram o direito de escolher nascerem de outra cor, nascerem ricas, nascerem condenadas, pois os gananciosos não querem gastar dinheiro pagando pessoas para trabalharem para eles. Será que é só por isso? Não, eles também fazem isso para se sentirem poderosos. Como vais mudar isso? Um dia eu serei um rei, não serei? Sim, serás. Então... Mas não é assim. Se você fosse apenas um rei, não poderia fazer isso, pois os ricos se rebelariam. Mas eu serei um rei com poderes. Tu vais impor as regras? Sim. Silêncio. Jerusa não diz nada para que o garoto reflita um pouco e ele mesmo possa voltar atrás. Não, na verdade não posso fazer isso, senão eu seria como eles. E o que eles são? Pessoas que não respeitam outras pessoas. Quero respeitar, mas quero que todos também se respeitem. Tu és minha esperança para esse mundo, sabia? Não, mas agora sei. Será que vou conseguir fazer diferente dos meus avós e pais? Tu não tens nem ideia do quão diferente será. Mas lembre-se de uma coisa: o mundo precisa se unir. Para isso é preciso acabar com as separações. Como assim? Um dia saberás. Prontinho. O quê? Já terminou? Sim, só falta colocar como pingente no colar. Jerusa vai ao forno, lança-lhe as mãos. Sua energia azul, ao sair pelas mãos,
faz uma bolinha de ouro derretido subir de uma das cavas de ferro e flutuar ondulante no ar. Ainda no ar, a energia azul transforma a bolinha em um colar, com uma base para fixar uma pedra. Ela pega a joia no ar e fixa a pedra que lapidara. Coloca a joia no pescoço do garoto, que fica em êxtase. Tia, é muito lindo, nunca vi nada igual. Essa pedra, essa corrente com esses gominhos diferentes, adorei. Que bom, e agora o que queres fazer? A senhora não tem nada para fazer? Tenho sim, estou fazendo, diz piscando os olhos, como se checasse alguma coisa em sua mente. Sem entender direito se a tia estava fazendo o que precisava fazer ao cuidar dele ou se ela estava ali e em outro lugar. Preferiu não perguntar. Eu quero ver meus pais.